Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje eu quero dividir com você algumas dicas práticas de corte dos aços carbono e aço inox usando uma esmerilhadeira elétrica. São dicas bem simples com base no que eu aprendi ao longo dos anos e que tem funcionado bem até hoje e eu tenho certeza que vão te ajudar a ter um melhor desempenho nos seus cortes com economia e principalmente segurança, já que o processo de corte por abrasão é um dos que exigem mais cuidado e atenção do profissional. Para esse vídeo, então, eu escolhi usar o disco de corte BNA12 da Norton, que a propósito foi eleito como o disco preferido pelos profissionais e foi premiado como produto do ano e top of mind profissionais pelas revistas Revenda e Anamaco, um reconhecimento mais do que merecido e que vem para reforçar a excelência dos produtos Norton. Então, vamos às dicas, mas antes, claro, que eu não posso deixar de recomendar o uso dos EPIs, que são eles óculos, máscara, protetor facial, protetor auditivo, avental, luvas, uniforme e botina. Copiou? Então, vem comigo! Bom, então vamos lá. Começando aqui pela montagem, eu tenho aqui o BNA12 e aqui no rótulo eu tenho algumas informações. Aqui são os materiais que o BNA12 é indicado para cortar, que são os aços carbono e aços inox. Aqui as medidas em milímetros e polegadas, né? No caso, esse disco aqui é um disco de 1 milímetro de espessura. Eu tenho com 1,6 de espessura, aqui você vê a diferença entre um e outro. Nesse vídeo eu vou usar o de 1 milímetro, né? Aqui eu tenho as informações dos EPIs recomendados pelo fabricante, os selos de certificação, as normas. A primeira coisa que eu tenho que observar é a rotação máxima do disco. No caso o BNA12, a rotação máxima é de 13.300 rotações por minuto. Então a minha esmerilhadeira ela tem que ter uma rotação inferior à rotação do disco. No caso esse modelo aqui, ele tem 11.000 rotações por minuto. Então está adequado para usar o disco BNA12. Então para mim montar o BNA12 na esmerilhadeira é bem simples. Primeira coisa, importante que esteja desligada da fonte, para não correr risco de às vezes ligar acidentalmente aqui e provocar um acidente. A flange de encosto bem encaixada, ela tem um encaixezinho aqui, né? Ela tem uma chaveta, então tem que estar bem encaixado. A flange de aperto, de um lado tem um ressalto, tem um encaixe. Esse encaixe é para discos mais grossos, como flap, como discos de desbaste. No caso do disco de corte, a gente vai montar com essa parte em contato com o disco. Então a gente vai montar dessa forma aqui. Então eu seguro a trava lá embaixo, um leve aperto, não precisa arrochar demais e está montado o disco. Bom, com relação à segurança, além dos EPIs que a gente comentou há pouco, nós temos aqui dois acessórios muito importantes que devem ser mantidos na máquina, que são a proteção do disco e a manopla. Tá? A proteção ela vai te manter seguro no caso de uma possível ruptura do disco. E a manopla ela vai manter a máquina sob controle durante os cortes. Então, se possível, se acostume a usar a máquina com esses dois acessórios para sua segurança. Sempre que você for cortar uma peça, é importante que ela esteja bem presa e fique imóvel. Caso contrário, ela pode se mover durante o corte ou até se soltar, fazendo com que o disco prenda dentro do corte em alta velocidade, o que é perigoso, e acabe se rompendo, podendo causar até um acidente grave. Quando for prender a peça, procure prender sempre próximo ao corte. Se a peça estiver longe do corte, dependendo do material, pode vibrar muito e fazer com que o corte seja mais demorado e a vida útil do disco seja reduzida. Um detalhe que ajuda bastante no desempenho do corte, até inclusive com relação à segurança, é a postura. Exatamente. Quando a gente está esmerilhando ou escovando um material, a tendência é que os braços, né, a gente tem um movimento um pouco mais solto dos braços, né? Note como o meu braço direito e esquerdo se movimenta, né? Nessa direção, para frente e para trás, né? No corte não. No corte a gente precisa, não necessariamente, mas ajuda muito a manter uma postura mais firme. Note que os braços ficam junto ao corpo e eles quase não têm o mesmo movimento como se eu estivesse esmerilhando ou lixando, né? Até inclusive se eu for cortar com os braços mais soltos, a máquina não tem a mesma estabilidade do que eu trabalhar com ela aqui, né? Então o movimento é esse. Meu antebraço trabalha mais
aqui o braço e às vezes uma levantada de ombro, mas o braço sempre próximo ao corpo. Quando você for cortar uma peça, como esse tubo de aço inox aqui do nosso exemplo, chega um momento em que o disco ele não tem mais alcance. Nesse caso, a minha recomendação é que você evite tentar circular esse disco, tentando alcançar o outro lado na posição em que você está. É mais seguro você dar uma pausa, desligar a máquina, virar a peça e finalizar o corte mantendo a mesma postura. Se não for possível virar a peça, no caso de uma peça fixa, então finalize o corte indo para o outro lado, se for possível. Tem casos que não é possível ir para o outro lado, então daí nesse caso, aí você precisaria de uma esmerilhadeira maior, com maior alcance, no caso um disco de 7 polegadas ou até um de 9. Sempre que você estiver fazendo um corte, seja o material que for, deixe o disco fazer o corte com uma leve pressão, mas sem forçar. Não force a máquina e o disco contra o material. A força em demasia ela não ajuda a cortar mais rápido e compromete o rendimento do disco, além de diminuir a vida útil da sua máquina. Sempre que você estiver cortando, faça pequenos movimentos de vai e vem ou sobe e desce, principalmente em peças maciças e mais espessas. Dessa forma você vai cortar mais rápido e esse movimento ele ajuda a dissipar o calor no interior do material e nas bordas do disco. Sempre que você estiver cortando, evite transpassar todo o disco dentro do corte e manter o disco assim enquanto você corta. Além de ser perigoso, acelera o desgaste do disco. Procure manter o disco sempre que possível fora do corte, indo e vindo e penetrando só o necessário para concluir o corte. Quando eu preciso fazer um corte, como esse daqui, numa peça fixa como essa do exemplo e tem uma sobra, eu preciso analisar por onde começo esse corte. Nesse exemplo aqui eu tenho um metalon, parede grossa, um metalon pesado, e está sobrando aproximadamente 80 centímetros. E eu vou fazer um corte aqui próximo à morsa. A tendência desse ferro, quando eu fizer esse corte, pela lei da gravidade, é cair para baixo, ou seja, se eu começo um corte de cima para baixo, esse corte vai abrir e a peça vai cair. Se eu começo o corte de baixo para cima, o que vai acontecer? Esse corte vai fechar. E ele fechando, o que vai acontecer? Não é nenhum risco, vai acontecer mesmo. Esse corte vai fechar, esse disco vai prender. E se esse disco prende dentro do corte, vai acontecer duas situações. A primeira delas é que o disco pode prender e se estilhaçar e quebrar aqui. E a segunda é que pela rotação do disco, a hora que esse corte fechar, a máquina vai dar um coice para trás vindo contra você. Por isso que é importante manter a manopla no lugar. Se você tiver sem a manopla, você tem menos controle sobre a máquina, fazendo com que ela pule e venha contra você. Então, muito importante saber por onde começar o corte. Nesse caso, de cima para baixo, o corte vai se abrir, o material vai cair no chão e não vai acontecer nada com o disco, não vai ter nenhum problema e você não vai tomar nenhum susto. E por último, use os discos de corte BNA12 somente para cortar, nunca como disco de desbaste ou de limpeza e acabamento. Termina o corte, se ficou uma rebarbinha, deixa para limpar com flap ou um outro disco próprio para desbaste ou acabamento. E essas foram algumas das dicas de corte que eu aplico no meu dia a dia aqui na oficina. É claro que existem outras situações, mas se você seguir cada uma das que foram mostradas aqui, eu tenho certeza que você vai cortar os seus aços com muita eficiência e segurança, principalmente se os seus discos forem da linha BNA12 da Norton, o disco preferido dos profissionais. Para você saber mais sobre a linha BNA12, eu deixei logo abaixo desse vídeo aqui um link com mais informações, então você clica nele e vai ser direcionado a uma página. Lá vai ter tudo o que você precisa saber sobre a linha BNA12. Se você gostou desse vídeo, já clica no botão de gostei, compartilha esse vídeo com aquele amigo lá nas suas redes sociais e comenta aqui embaixo quais novas dicas você gostaria de ver aqui no canal, tá ok? Então, muito obrigado pela sua audiência e por assistir até aqui. Um grande abraço e até um próximo vídeo. Tchau, tchau!